Olá, eu sou Alan Veríssimo e eu vim aqui hoje para fazer alguns breves comentários sobre o último episódio de Game of Thrones, o 806 The Iron Throne, o Trono de Ferro na tradução, dirigido e escrito pelos showrunners David Benioff e D.B. Weiss. Acabou. Finalmente, depois de 8 anos, a jornada de Game of Thrones chegou ao fim. Sofremos com a morte de Ned Stark, na Batalha de Água Negra, no Casamento Vermelho, nos alegramos com o casamento do Joffrey, sofremos novamente com o duelo da Montanha e da Víbora, sofremos em Hardhome, sofremos na Batalha dos Bastardos, e tudo isso nos levou até aqui, a esse final. 8 anos, 8 temporadas, 73 episódios. E a grande pergunta é: foi bom? Para mim, foi um final satisfatório. Não foi um final de maneira alguma maravilhoso, nada uau. Teve seus problemas, sim, infelizmente, mas considerando todos os problemas que os roteiristas cometeram nessas últimas 2 temporadas, eu ainda acho que é um final ok. Esse series finale tem uma estrutura narrativa dividida em 2 partes. A primeira metade do episódio se resume a mostrar as consequências do massacre de Porto Real e resolver todo o problema envolvendo a Daenerys. E a segunda metade do episódio, ele resolve a questão de quem vai governar o Westeros agora, como vai ser esse novo governo de Westeros, e amarrar todas as pontas soltas, tentar dar um desfecho para cada um dos personagens que sobreviveram. A primeira metade do episódio, que é a mais problemática, ela começa com o Jon, o Tyrion e o Davos ainda chocados e horrorizados com o massacre de Porto Real, principalmente quando eles percebem que esse massacre ainda não acabou, com os Imaculados executando os soldados Lannisters que se renderam. Depois temos o Tyrion encontrando os cadáveres dos seus irmãos Jaime e Cersei, e que acaba culminando numa cena muito bonita em que o Peter Dinklage mais uma vez arrasa ao extravasar toda a frustração, o ódio, a complexidade que havia entre esses 3 irmãos e que acabou agora culminando nessa tragédia. Embora a cena seja um pouco enfraquecida pelo fato de que ele ter conseguido encontrar os cadáveres com tanta facilidade, ainda mais considerando que no episódio da semana passada parecia que o lugar inteiro tinha sido soterrado pelo teto, pelos tijolos. Mas enfim, é a regra do drama. Depois temos uma cena visualmente muito bonita da Daenerys chegando para fazer um discurso para o seu exército, com as asas do Drogon atrás dela, fazendo parecer que são as asas dela. Jogou a sutileza pela janela total nesse momento, mas é visualmente bonito e passa a mensagem que queria dar para os espectadores, com a Daenerys fazendo um discurso todo de ditadura total, falando que vai conquistar o mundo, vai libertar o mundo inteiro, tanto Westeros quanto Essos, com os Imaculados e os Dothrakis aclamando ela. As referências visuais e também do discurso dela para os ditadores do mundo real são mais do que óbvios. E também deixa claro de uma vez por todas para o espectador que a Daenerys já não é mais a heroína que nós admiramos no passado. Depois temos toda a conversa do Tyrion e o Jon sobre o que fazer com a Daenerys, sobre como lidar com a ameaça que ela representa agora. E toda a conversa acaba culminando no Jon lembrando de algo que o Maester Aemon falou para ele lá na primeira temporada, que o amor é a morte do dever, e que acaba culminando na decisão do Jon de matar a Daenerys. Principalmente quando aqui você percebe mais uma rima narrativa, que é o fato de que toda a conversa do Tyrion com o Jon lembra muito a conversa que o Varys teve com o Ned Stark lá no final da primeira temporada, quando o Varys estava tentando convencer o Ned a desistir de tentar denunciar a Cersei para todo o povo de Westeros e aceitá-la como sua rainha, quando ele lembra que, ok, você não se importa com a sua vida, você já está disposto a morrer pela verdade, mas e a sua filha, Sansa? Você sabe muito bem o que Cersei vai fazer com ela. Você está disposto a deixar ela morrer também, pelo seu dever, pela sua honra? E o Ned não deixa e acaba cedendo. E aqui acontece a mesma coisa quando o Tyrion fala para o Jon: ok, você quer permanecer honrado, leal a ela. E a Sansa e a Arya, você acha que elas serão leais a ela, a Daenerys? Você acha que a Daenerys vai aceitar isso?
Então, aqui temos uma rima bacana. E tudo isso acaba finalmente culminando na cena do Jon matando a Daenerys, em mais um momento que remete a uma cena lá das primeiras temporadas, na segunda temporada especificamente, quando a Daenerys estava na Casa dos Imortais e teve a visão dela, vendo a Sala do Trono de Porto Real totalmente destruída, com neve e cinzas ao seu redor. E aí acabamos tendo aqui finalmente o payoff dessa profecia. Só que o grande problema que faz essa cena ser tão problemática para mim é que para ela funcionar, a gente precisava ter comprado a ideia do casal Jon e Daenerys. A gente precisava ter acreditado no amor deles para tornar tudo ainda mais trágico. E infelizmente a série nunca conseguiu fazer isso. Em parte porque o Kit Harington e a Emilia Clarke não têm muita química e principalmente pela decisão dos roteiristas em apressar essa trama. E olhando em retrospecto agora, eu volto a bater na mesma tecla de sempre, que a decisão dos showrunners de diminuir o número de episódios nas duas temporadas finais, infelizmente não foi acertada. Porque acabou culminando nessa trama apressada. Eu acho que se tivéssemos tido 10 episódios em cada temporada, como tivemos no passado, nós teríamos comprado muito melhor a transformação da Daenerys nessa ditadora cruel que ela se torna aqui na reta final da série, assim como o amor entre ela e o Jon. E no final das contas, a cena acaba terminando com o Jon mais uma vez com a sua amada morta nos seus braços, e que remete também a Ygritte, a morte da Ygritte na quarta temporada. E também temos o Drogon levando o corpo da Daenerys embora, e queimando o Trono de Ferro, e mais uma vez um simbolismo muito óbvio e nem um pouco sutil. Aí vamos para a segunda metade do episódio, que eu acho bem melhor, onde temos a cena do conselho com os Lords de Westeros decidindo o que fazer com o Jon e também quem vai governar o Westeros agora. E aí o Tyrion, prisioneiro, ele dá uma ideia. Gente, a monarquia absolutista foi o que acabou culminando em toda essa tragédia que ocorreu em Westeros no decorrer dos séculos. Reis sábios sendo substituídos pelos seus herdeiros por filhos que são loucos ou cruéis, ou ainda as duas coisas, como Joffrey, ou Maegor, ou Aegon, o Indigno, entre outros. Então, por que dessa vez a gente não faz uma monarquia feita por eleição? Vamos eleger os nossos futuros reis. Quando um morrer, a gente elege o próximo. O Sam chega a dar uma ideia ainda bem melhor da democracia. Vamos deixar o povo escolher, então, o governante, que infelizmente é recebido com desprezo. E infelizmente faz todo sentido também. Depois de vários séculos e séculos de feudalismo, os nobres de Westeros não aceitariam de imediato a ideia de deixar que o povo tivesse algum poder de decisão nisso. Mas pelo menos temos então a segunda melhor ideia, que é uma monarquia eleita pelos nobres. E aí o Tyrion opina e diz que, na opinião dele, o melhor candidato para ser rei seria o Bran Stark, pelo fato de que ele é o Corvo de Três Olhos, ele tem todo o conhecimento do passado e do presente, ele sabe o que deu certo e o que deu errado na história de Westeros, e por isso ele poderia colaborar. Então o Bran Stark ser eleito, no final das contas, como rei, teoricamente faz sentido. Vimos a transformação dele no Corvo de Três Olhos, e em vários momentos lá na sexta temporada, o Corvo de Três Olhos anterior, vivido pelo Marcos von Sydow, dizendo que não, seu destino não é ficar aqui nessas árvores como eu fui. E também acaba tendo mais uma vez uma rima narrativa com os próprios livros, que é o fato de que o Corvo de Três Olhos, antes do Bran, era o Bryden Reeves, que ele era um descendente dos Targaryens, filho bastardo do Aegon Indigno, e ele foi irmão do rei e ajudou a governar o Westeros por vários e vários anos antes dele ser exilado na muralha e virar de vez no Corvo de Três Olhos. Então aqui mais uma vez temos uma rima final, que é aí o aprendiz dele acaba se tornando o novo governante de Westeros. Eu acho que o fato dessa ideia ter soado um pouco estranha é por dois motivos. Primeiro, porque o Tyrion ele acabou usando um termo meio errado de que quem de nós tem a melhor história. E aí, no caso do Bran, é complicado dizer que o Bran tem a melhor história. Ok, ele é o primeiro personagem, ponto de vista, nos livros. Nós começamos a ver a história pelo ponto de vista dele antes de pularmos para os próximos. Só que o problema é que o Bran ele ficou meio de escanteio nessas últimas temporadas.
Tanto que vale lembrar que na quinta temporada ele ficou de fora com a maior parte do treinamento dele ocorrendo off-screen, e ele também acabou sendo deixado de lado nessa reta final da temporada, depois do fim da longa noite. Então por isso que a decisão pode parecer um pouco estranha. Ainda mais comparado com a Sansa, que poderia ser uma candidata melhor, embora eu não creia que ela iria preferir governar Westeros, acho que ela já está satisfeita com o Norte. Ou a Arya também, que salvou Westeros, mas também nunca teve nenhum interesse em governar. Então eu duvido que ela aceitaria se decidissem deixar o cargo para ela também. E isso acaba nos levando ao final de cada personagem. Bran vira rei, o Tyrion vira a mão do rei para se redimir de todos os pecados e crimes que ele cometeu no decorrer da série. Temos então o Davos e o Bronn e o Sam ajudando ele no governo. E também temos a Brienne como comandante da Guarda Real e o Podrick como um dos cavaleiros. Então, com o desfecho do núcleo de Porto Real, eu estou satisfeito. Assim como eu também estou muito satisfeito com o final dos Stark sobreviventes. E fica até, é uma mensagem de esperança aqui, né? Que depois de 8 temporadas sendo torturados, assassinados ou humilhados nas mãos das outras casas, sempre sendo vistos com desprezo pela sua honra, a casa Stark é a que termina melhor, em melhor posição no final da trama. Temos o Bran como rei, a Sansa vira rainha do norte, a Arya decide partir, viajar para descobrir, ter novas aventuras, e o Jon é exilado novamente para a Patrulha da Noite, que até acaba culminando no próprio roteiro, meio que indicando um pouco do absurdo da situação, que é o Jon falando, quando ele descobre qual vai ser o destino dele. Peraí, ainda existe Patrulha da Noite? Embora aqui nesse caso eu tenha compreendido que é um castigo entre aspas. É mais para se livrar do Jon do que para ele realmente fazer alguma coisa lá. É quase como se o Tyrion estivesse dizendo: olha, a gente tá até te ajudando aqui. Vai embora e não se meta mais nos nossos assuntos. E como nós sabemos, o Jon também nunca teve qualquer interesse em ser rei de Westeros. E ele também sempre acabou tendo uma enorme simpatia pelos selvagens, pelo povo livre ao conhecê-los melhor. Então ele, exilado de volta para a muralha e indo viver com o Tormund e os selvagens e novamente o Ghost, eu acho que é o final mais apropriado para o personagem. Inclusive, algumas observações aqui nesse desfecho do Jon é que, primeiro, eu percebi que algumas pessoas compreenderam errado. Peraí, por que a muralha voltou? A muralha está de pé de novo? Não tinha sido destruída? Nossa, que erro de continuidade. Não, não é isso. Primeiro, lá na 7ª temporada, quando o Dragão de Gelo do Rei da Noite destruiu aquele trecho específico da muralha, aquele não é a mesma área da muralha que nós vimos todos esses anos com o Jon Snow. O Jon Snow estava em Castelo Negro. Aquela área da muralha que o Dragão de Gelo destruiu é a Talaeste do Mar, e que fica bem distante de Castelo Negro, se vocês forem ver o mapa. Então não é um erro de continuidade, não. E segundo, que no final das contas, depois de todas as críticas que tiveram contra o Jon ter abandonado o Ghost daquela maneira tão fria, que a galera falou, nossa, eles não se importaram nem com isso, e aí no final das contas tiveram um payoff. Não, era só esperar mais 2 episódios, aquilo foi proposital. O Jon não se despedindo do Ghost era porque naquele momento ele ainda estava dividido entre as casas Stark e Targaryen. E aqui no final chegamos à conclusão. Ele é um homem do norte, continuará sendo sempre um bastardo, mas ele se identificará sempre com os Starks, com o seu pai adotivo Ned Stark, e então aí sim ele cumprimenta o Ghost. Então isso eu achei bonito também. Então a conclusão final, o que eu achei do desfecho? Eu fiquei muito satisfeito com o desfecho dos personagens sobreviventes, tanto os Starks quanto o núcleo de Porto Real. Eu achei que cada final se encaixou bem com o personagem, com a sua jornada, e aqui mais uma vez termina com uma nota agridoce, mas esperança que apesar de tudo que aconteceu, nós sempre podemos progredir. Tanto que até representado na cena, no último plano do núcleo de Porto Real, quando a câmera se distancia do conselho, comentando o que eles vão fazer para consertar o Westeros depois de tantas guerras, e aí nós vemos o mapa pintado no chão, rachado.
Mas como eu disse, apesar do desfecho ter sido bom dos personagens, infelizmente eu ainda continuo lamentando a maneira como isso aconteceu, como o David Benioff e Boyce tiveram que apressar todo esse final para chegar até esse ponto de uma maneira muito trôpega e problemática. E que, mais uma vez, volto a ressaltar, se tivéssemos tido mais episódios, aí eles poderiam ter desenvolvido bem melhor a situação. No geral, eu estou satisfeito. Eu entendo a raiva de muitos fãs com esse desfecho. Embora eu já ache que, bom, dizer que é, nossa, pior final de todos os tempos, de toda a história da TV, não, aí, meu amigo, aí você viu pouco a série, né? Porque toda vez que você falar isso, é só você lembrar do Dexter terminando com o nosso protagonista lenhador, ou com o How I Met Your Mother terminando com a mãe morta, e o Ted voltando para Robin depois de todos esses anos mostrando como o relacionamento entre os dois era tóxico e abusivo. Não, né, meu amigo? Mas no final das contas eu vou sentir muita saudade de Game of Thrones. Foram 8 anos muito bem gastos. Eu discordo da galera que disse, nossa, desperdicei 8 anos da minha vida, nossa, eu quero todos os meus momentos de volta. Não, meus amigos. A morte do Ned, o casamento vermelho, a batalha dos bastardos, Hard Home, o duelo do Oberyn contra a montanha, todos esses momentos e vários outros foram sensacionais. Tivemos ótimos diálogos, ótimos personagens, ótimos atores, design de produção e efeitos visuais impecável, uma trilha sonora belíssima do Ramin Djawadi. Por mais que a série tenha tido muitos problemas e defeitos nessas últimas temporadas, ainda acho que a jornada valeu a pena e eu não lamento o tempo gasto. Eu me sinto orgulhoso de tudo isso. Eu acho que Game of Thrones teve uma importância, me fez ganhar de volta o interesse na fantasia numa época em que eu estava desinteressado, em que tudo para mim parecia como uma cópia do Tolkien, me fez conhecer essa série de livros maravilhosos do George R. R. Martin, e eu espero muito ansioso pelos 2 últimos volumes. Me fez conhecer um grupo de atores incríveis como Peter Dinklage, Nicholas Coster-Waldau, Lina Headey, Liam Cunningham, Gwendolyn Christie, Carice Van Holt, Stephen Dillane, Charles Dance e muitos outros. Eu sentirei saudade de Game of Thrones e apesar dos altos e baixos, eu agradeço pela jornada. Bom, volto para comentar de mais filmes e séries no futuro. Uma boa semana a todos. E agora a nossa patrulha está encerrada.